O cara que tira a vida de uma pessoa de maneira dolosa, intencional, de um inocente, esse cara, a meu ver, perde o direito à vida. Eu também acho. É que nós temos um problema prático. Quem é que vai julgar e executar? O Estado? Eu sou cético em relação ao papel do Estado. Então, eu sou moralmente a favor de pena de morte, mas eu sou pragmaticamente contra. Eu também. Então, eu vou dar um exemplo pra você. Eu vou ser bem sincero, cara. Eu vou falar um negócio que pode até virar processo, pode até ser contra mim. Vamos supor que um cara entra na sua casa, estupra sua filha e mata sua mãe. Aí você encontra esse cara uma semana depois e você mata ele. Eu não te condeno, velho. Não, ninguém, eu acho que É nenhum ser óbvio humano que na condena. prática você tem que falar, mano, você não pode fazer o justiçamento. Você tem que jogar na justiça. Não, isso aqui vai virar uma barbárie, vai virar um caos. Sim, Mas dentro do meu faria coração- justiçamento, Exatamente. independente. Exatamente. Eu sofria com todas as Exatamente. consequências. Dentro a do meu partir desse- coração, se eu vamos supor que esse cara foi julgado e considerado inocente, ou sei lá, ele cumpriu X anos de prisão e agora ele cumpriu sua dívida. Eu não sento pra trocar uma ideia com esse cara. Eu não sento. Esse cara pra mim é pior. Ele é pior que eu sou melhor que ele. E um cara que sacrifica algo muito foda da sua vida, até a sua própria vida, em prol dos outros, talvez ele não tenha nenhum benefício. Essa professora, por exemplo, que salvou essas crianças, se ela tivesse sobrevivido, ela talvez não ganharia nada, não ganharia dinheiro. Não sei. Ela é melhor que eu. Ela é melhor, ponto. Ela é melhor que eu. Eu sempre falo assim, desculpa, você é melhor que eu. O que você precisar, cara, você é melhor que eu. Você sacrificou um bagulho pra É que outra esse pessoa. Você é negócio melhor de, que eu, de cara. é melhor que eu ou não é uma parada que, tipo, eu entendo e eu concordo. Existe uma questão moral que quando a pessoa falha, a gente não tem justificativa, ela se torna uma pessoa inferior à visão da maioria das pessoas que prezam pela moralidade. Mas é difícil você categorizar um ser humano como melhor ou pior. Não tem. Pragmaticamente não tem. Porque o ser humano ele é um conjunto de tantos fatores que talvez, tipo, o Hitler nunca assassinou ninguém pessoalmente e tal, mas ele... Eu não sei se isso é verdade, mas o Hitler nunca assassinou ninguém pessoalmente, mas ele causou a morte de 40 milhões de pessoas. E o cara foi lá e matou alguém. Tipo, quem que é melhor que quem? O Hitler era melhor do que o assassino, tá ligado? Como é que nós vamos categorizar? É pior o cara que pega uma faca e esfaqueia um inocente ou é pior o cara que manda um outro matar outro? Eu entendo o que você está falando. Se você Pragmaticamente for não entrar dá pra nessa, fazer. não tem como. O que o ser humano consegue fazer é uma resolução de conflitos através de política. Ó, vamos estabelecer regras. Se você matar uma pessoa, vai acontecer isso com você. Se pegar, é muito engraçado como a moral, ela é algo que muda de tempos em tempos. Você pegar, por exemplo, o Código de Hammurabi, foi a primeira Constituição. Olho por olho. dente Lá por dizia o dente. seguinte: você matou uma mulher, você deve alguma coisa pro pai dela. Não, ela era casada, então você deve pro marido. Ah, mas ela não era casada e não tinha marido, então você não deve nada pra ninguém. Você entendeu? Sim, sim. Aquilo na época era hipermoral, não, tá certo. Você matou uma mulher, você matou a propriedade de alguém. Mas Você essa não matou um ser humano. Você entende como meu, essa parte pragmática Aham. de você definir. Eu estou aqui definindo. É foda, não dá. Sim, mas essa é a moral subjetiva criada dentro de um contexto cultural. Mas existe uma moral que não é Absoluta. absoluta. Concordo. Que você, inclusive, estava iludindo sobre quando você contou aquela dinâmica das cobras. Sim. Porque se na cobra existe uma dinâmica onde as cobras vão durante equilíbrio. ele entra num consenso de melhor comportamento, que a moralidade é meio que isso, um consenso de melhor É que comportamento. nesse caso não seria no caso da moralidade. Principalmente os religiosos acreditam que a moralidade é algo exclusivamente humano. Ele é divino e ele é dado exclusivamente Então, mas pro isso ser eu humano. acho que é errado. Inclusive, existe uma pesquisa que o próprio Jordan Peterson divulgou que falava de ratos. Inclusive, eu já falei sobre isso Diversas vezes. Bota aí no no listinha. checklist aqui no Flow. É. Que Que ele falou da pesquisa do Zap. Daqui a que- pouco eu falo da cultura inglesa, aí bota a no gente meu sempre tem também. umas coisas que repete. Mas que tem um cientista que analisou o comportamento de ratos quando eles iam brincar um com os outros. Porque os ratos, eles brincam um com os outros, né? E aí ele analisou o comportamento de um rato maior com um rato menor, deles brincando. Se em 30% das vezes se o rato maior apenas briga com o rato menor e ganha dele na brincadeira todas as vezes, Porque ele ganharia naturalmente. porque ele é maior, porque ele tem vantagem física, o rato menor deixa de brincar com o rato maior. Que ele sempre vai perder, óbvio. Exatamente. Então, o que tá ali? A própria evolução, a própria dinâmica das espécies, dado ao universo, de certa forma, ele vai criando um meta de qual o melhor comportamento. Eu acredito que a moralidade nossa, a moralidade humana, inclusive, ela deriva desse processo, Com de certa certeza, forma. com certeza absoluta. O lance é,
até onde é o boundary, onde é o limite, a fronteira de onde é moralidade. Você pegar uma ameba que ela come a outra, isso é moral, isso é imoral. Você entende o que eu tô falando? Eu entendo. E assim, uma coisa interessante das pessoas entenderem sobre evolução é o seguinte: as pessoas acham o seguinte. Bom, se eu evoluir, por que minha pele é mais frágil que a de um crocodilo, por exemplo? É que o nome evolução, ele não está associado necessariamente a um direcionamento ou a um ser melhor. A evolução é um caldeirão aleatório onde uns vão morrer e outros vão sobreviver. Às vezes, o que vai sobreviver não necessariamente ele é melhor. Você pegar, por exemplo, aquele pássaro kiwi. Ele é um pássaro que ele não tem asa. Por quê? Ele ficou isolado numa ilha durante milhares e milhares de anos, onde as asas começaram a deixar de ser necessárias. Então, ele é um pássaro com os ossos extremamente leves, não é denso. Ele é frágil, ele fica ciscando, tem escassez de alimento, ele come minhoca pra caralho. Só que ele é suscetível a qualquer predador. Ele é um pássaro que não voa, caralho. Sim. Então, você fala, pô, como é que a evolução fez um passarinho? Não, mas não é que a evolução direcionou ele para ser melhor. É que naquele contexto, naquele ambiente, as variações propiciaram que ele não morresse. Na verdade, não é que você evoluiu, é que você não morreu. É sim, isso. Não. Você evoluiu porque você você passou seus genes tempo suficiente para que dentro dessa passagem de genes houve um condicionamento da sua vida ao ambiente. A evolução tem muito mais a ver com adaptação do que com ser melhor. 100%. E a adaptação nem sempre ela é positiva no sentido de sobrevivência. Vou dar um exemplo no sentido, não de sobreviver, mas no sentido de se tornar direto mais forte, técnico. Vou dar um exemplo para você. Você pegar o pavão. O pavão tem um rabo que, é bonito e atrai as fêmeas. Quanto maior, mais charmoso, mais vistoso. Tem um rabo que mais as fêmeas vão atrás do pavão. O lance é, quanto maior e mais vistoso o rabo do pavão, mais pesado. Pior para ele fugir de predadores. Então é um atributo sexual que não necessariamente está ligado a uma capacidade técnica dele fugir de predadores. Mas você vê como é interessante isso? Mas ele sinaliza para a fêmea que ele é um macho que saudável. É capaz... Exatamente, porque ele é capaz de ter uma pluma bonitona, então quer dizer que ele tem nutrientes o suficiente para produzir aquilo, então ele tem excesso de nutrientes, então ele seria o melhor parceiro para eu ter meu filho. E não só isso, filho. a fêmea olha, se ele tem uma plumagem bonita, o meu filho com ele vai ter uma plumagem bonita. O meu filho vai ter mais capacidade sexual de atrair fêmeas e passar o meu gene adiante. Sim, então, e não é que ela pensa isso racionalmente, não é que o gene fala para ela, é que isso foi uma condicionante de não se morrer. Então, a espécie que não pensou isso, morreu. A espécie que não pensou, que não realizou isso de maneira involuntária, morreu. A espécie que não evoluiu para valorizar a plumagem dos pavões, a fêmea que não evoluiu para isso, Exatamente. ela pegava os não pavões se reproduziu que o suficiente. Exatamente. Não, é animal, cara. Sim, eu adoro animal. os assuntos. Mas sabe o que é legal desse negócio da evolução? É porque a morte é o que cria esse filtro, né? Que condiciona a gente a evoluir. É a morte. A morte é o grande... É uma parada que a gente odeia, mas ao mesmo tempo é a coisa que faz a gente evoluir. É a morte. E eu acho que dentro desse processo, Deus tá aí, de certa forma, entendeu? Porque foi Deus que deu as regras do jogo para que a morte interagisse. Inclusive, isso aqui tem uma enquete muito boa. A gente sempre faz essas brincadeiras com o pessoal do MBL, com o pessoal do gabinete. Você prefere isso ou aquilo? Você prefere isso aqui? Sem ver. Chega nas coisas mais absurdas do mundo. Do tipo, você precisa... Bom, agora eu vou ser processado com certeza, tá? Mas você prefere encarar o Tammy Gretchen hoje ou o Pablo Vittar? Encarar em que sentido? De comer? Entendi. São questões da vida. Eu prefiro o Tammy Gretchen. Né? Mas é uma questão prefiro difícil. Pra caralho. Se eu tivesse uma arma na minha cabeça... Calma, não quero tomar processo. Não vamos levar esse assunto adiante. Peraí, ele era uma mulher e virou um homem. Na verdade, puta, não sei. Eu confundi, eu achei que ele tinha virado mulher. Não. O Tammy Gretchen é uma mulher que virou um homem. Ah, não. Então eu acho que... Puta, aí é uma difícil, cara. Difícil, né? Você vai escolher pelo cromossomo ou pela aparência? Pela aparência, com certeza, eu acho. É uma questão, velho. Enfim, eu não vou nem entrar nesse mérito aqui pra não tomar processo. Escolher, porque se eu tivesse comendo um homem, eu ia achar muito nojento, mano. Mas qual é a definição de homem? Aparecer com homem ou ter o XY? Mas é que pros meus sensores... Eu acho que... mas a sua consciência sabe que ali tem um XY, apesar da, né? Sei lá, eu prefiro não comer ninguém, na verdade, né? Mas essa opção não existe. Mas enfim.